Bom dia, gente. Bem-vindo ao quinto episódio da série, né? A Graça que não é barata. Vem com a gente, pastor. Bom dia, graça e paz. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Estamos aí, né? O quinto e último programa dessa série. A graça, a salvação é pela graça. A salvação é de graça. Mas estamos vendo que ela não é barata. Vamos lá para o último programa, para que você e eu sejamos edificados por essa meditação nessa palavra. Vem com a gente. Roda a vinheta. Vem. Eu ia te fazer uma pergunta para saber se a adoração realmente é considerada uma disciplina. A gente já entendeu que a adoração, na verdade, ela... Vamos entender isso aqui. Vamos entender o que é adoração. Tem duas palavras que são extremamente confundidas. O que é louvor e o que é adoração. As duas palavras significam elogio. Louvor é elogio e adoração é elogio. Qual a diferença? Louvor se elogia pelo que fez, pelo que ele fez, pelo que ele faz e pelo que vai fazer, né? Então, eu te agradeço porque o Senhor criou os céus e a terra, né? O Senhor enviou o seu filho para morrer no meu lugar. O Senhor tem me dado o fôlego de vida. Tudo que ele fez, faz e vai fazer, isso é louvor. Então, usa-se muito essa palavra. Estamos aqui na casa do Anderson, a Vanessa fez uma comida deliciosa. Ele elogiou a Vanessa, ele está louvando. Então, Paulo falou, nisso eu vos louvo, naquilo outro eu não vos louvo. Nisso eu elogio, naquilo outro eu não elogio. Então, é um elogio por coisas que se fez, faz e vai fazer. E a adoração é pelo que ele é. Tu és grande, tu és maravilhoso, tu és magnífico, entendeu? E eu posso adorar com músicas, e eu posso adorar com oração. É isso que a pessoa... Então vamos fazer um período de louvor. Louvor é música. Aonde vai ter adoração? Adoração é música, não. Adoração é quando eu elogio a Deus pelo que ele é. Vamos ver uma música antiga da comunidade de Nilópolis, que vai ter as duas coisas. Começa com a adoração, depois passa pelo louvor. Não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande como o nosso Deus. Criou os céus, criou a terra, criou o sol e as estrelas. Você viu a adoração e depois louvor? Uhum. Entendeu? Simples assim. É onde eu falo, né? Algumas músicas antigas tinha Bíblia. Então você vai cantar uma música, né? Que tem louvor e tem adoração. Então as pessoas, o que é louvor? É o período lá da igreja, lá que está cantando. O que é adoração? Eu não tenho paciência, não. Eu não tenho paciência, entendeu? A gente precisa aprender Bíblia. Louvor e adoração é elogio. E se faz de qualquer maneira. Faz orando, faz cantando ou numa frase, né? O Anderson está trabalhando, a Vanessa está aqui nos afazeres da casa dela, que ela trabalha em casa, mas ela trabalha fora também, viu, gente? Mas hoje já está de folga, por exemplo, nos afazeres da casa dela. O Anderson mandou uma mensagem de WhatsApp para a Vanessa. Vanessa, sabe aquilo que nós estávamos esperando, assim, assim, assim? Aconteceu, nós conseguimos. E a Vanessa lá, fazendo o arroz, fala assim, glória a Deus, o Senhor seja louvado. Meu Deus, o Senhor é grande demais, o Senhor é maravilhoso. Pronto, ela adorou. Entendeu? Tem que ser na oração? Tem que ser na música? Não. É um elogio pelo que ele é. Isso é adoração. Louvor, elogio pelo que ele faz. Com música, sem música, orando, ajoelhado, deitado. É isso que as pessoas... Vai ter período de louvor na igreja? Vai, pra mim tem louvor desde a hora que o culto começa. Adoração também, entendeu? Não é música, não quer dizer que é... Isso que as pessoas não entendem. O culto já é para adoração? Adoração, né? A Deus. O culto é para manter comunhão com Deus, com os irmãos e para alimentar da palavra. O culto é adoração. Acabou. O culto é louvor. Entendeu? Pastor, jejum. O que seria o jejum? Abstinência. O jejum bíblico, deixa eu falar com você, é abstinência de alimento. Tá? Abstinência. Quase que eu digo, mas eu vi que você falou que vai perguntar, eu não vou adiantar não. Então, para você dizer que está jejuando, você tem que se abster do alimento. Então, abstinência. Jesus jejuou 40 dias e 40 noites. E quando terminou, teve fome. Os maiores estudiosos acreditam que Jesus bebeu. Ele não comeu, mas ele bebeu. Sem comida você pode ficar muito tempo, mas sem água, no máximo 3 dias você morre. Entendeu?
Jesus estava limitado como ser humano. Eu estou afirmando que ele bebeu? Não. Eu estou dizendo que os estudiosos acreditam que ele ficou, porque Jesus jejuou 40 dias e 40 noites, quando terminou teve fome. O que é o jejum? Abstinência de alimentos. Mas é só abstinência de alimentos? Não. Ele tem que ser acompanhado da meditação da palavra e da oração. Porque se você absteve-se do alimento, mas não foi regado com oração, com louvor, como nós aprendemos aqui, e com meditação da palavra, você só passou fome. Entendeu? Só passou fome. Ah, eu vou fazer jejum. Não vou adiantar, não. Não, falar, pastor. É porque eu já vou então adiantar aqui, voto, que você falou do voto. Né? Eu vou ficar sem tomar refrigerante. Aí a pessoa fala, eu estou fazendo o jejum do refrigerante. Aí eu estou fazendo jejum de macarrão. Eu estou fazendo jejum de doce. Não faz isso não. Jejum é abstinência total de alimento. Essas outras coisas seriam votos. Entendi. Falei que você entendeu? Entendi. Eu vou fazer o voto, a Valência de ficar sem usar pintura. Não é porque Deus exige, é para ela, é uma disciplina. Eu gosto muito de pintura, eu vou ficar sem pintura. É uma disciplina para mim. Eu vou ficar sem macarrão, entendeu? Eu vou ficar, aí eu vou fazer um voto de 7 dias seguidos subindo um monte meia-noite. Entendeu? Eu vou ficar sem tomar refrigerante. São votos. Jejum é abstinência de alimento. Não existe parcial. Não. Para você dedicar à oração e estudo da palavra. Então, se eu me abstive de um alimento, estou dedicando ao estudo da palavra, né? E à oração, aí eu estou jejuando. Senão, você só passou fome. Aí outras coisas que eu estou me abstendo, aí são votos. Engraçado, a gente que não são cobrados, jejum, né? Não são cobrados. Deus não cobra nenhuma coisa nem outra da gente. Eu, que se sou maduro espiritualmente, eu vou fazer. Que eu preciso, eu entendo que eu preciso da disciplina. Entendi. E para que ele serve, pastor? Para que o jejum realmente deveria ser utilizado como cristão? Disciplina espiritual. Disciplina espiritual. Fortalecer o espírito. Amadurecer espiritualmente. Crescer espiritualmente. Comunhão com Deus. Né? Quebrar minha carne, fortalecer o meu espírito. Só isso. O jejum, sobretudo, o jejum, particularmente, é para quebrar a carne. Eu estou com fome e não comi. Então ele não deve ser feito com propósito, né? Ah, eu vou fazer um jejum com o propósito de abençoar. Está errado. Então olha aqui. Olha como é que as pessoas... Olha porque foi ótima a sua pergunta. Se eu estou orando, jejuando, em comunhão com a palavra, eu aumentei minha comunhão com Deus. E se eu aumento a comunhão com Deus, eu nunca vou pedir algo que não seja da vontade dele. Entende isso aí? Então, eu estou em comunhão com Deus, eu estou mais próximo de Deus. A probabilidade de eu pedir e ser atendido é maior. Porque eu vou pedir de acordo com a vontade dele. Eu estou em mais comunhão com ele. Entendeu? Entendi. Na verdade não é que ele vai fazer a nossa vontade, mas que nós vamos entender a vontade dele. Nós é que vamos entender a vontade dele. Nós vamos nos aproximar de Deus. Então a minha sogra, ela está internada. Senhor, eu vou orar e jejuar para o Senhor curar a minha sogra. Né? Eu estou em tanta comunhão com Deus que eu orei e eu vou entender que a vontade de Deus é levar a minha sogra. Tem gente dando glória a Deus, aleluia aí, né? Eu sei, tem gente que está falando assim, Deus te ouça, pastor, né? Então, brincadeira, viu, gente? Toda sogra é boa. A sogra da minha esposa, eu amo ela, entendeu? Eu amo ela. Tá entendendo, gente? Então é o seguinte, sou eu que com a disciplina espiritual vou me amoldar à vontade de Deus. Não é ele que vai se amoldar a mim porque eu jejuei, porque eu orei, não. Tá entendendo, gente? Confuso aí, porque senão isso é o que as pessoas confundem muito. Por que Deus abriu a porta de emprego? Porque eu orei e jejuei. Não, eu orei, jejuei, entendi a vontade de Deus, moldei a minha vontade, a vontade de Deus, Senhor. Abre a porta de emprego, eu entrego a Ti, eu ofereço a Ti o meu jejum, minha oração. Agora, Senhor, abre a porta de emprego para o meu marido? É outra coisa. Eu ia te perguntar, né, como que a gente deveria fazer. Você já até explicou. Então, não existe essa coisa de jejum parcial. O jejum é completo. Inclusive, quando a gente vai fazer o jejum intermitente, é completo. Completo. Não existe parcial. Completo, tá? Algumas pessoas fazem intermitente bebendo só água, né? Só água. Como deve fazer? Isso aí você me reportou para outra coisa aqui. O importante, gente, no dia que eu vou estar jejuando, eu me abster do alimento, além da oração e da meditação da palavra. Então hoje é domingo, eu vou jejuar amanhã, segunda-feira. O ideal é que a partir de meia-noite eu não coma nada. Que meia-noite e 1 segundo você já comeu na segunda-feira. Entendeu? Então, eu tenho que ficar acordado até meia-noite. Não, você pode deitar 8 horas da noite. Eu vou orar,
ler minha palavra, ter o meu devocional com Deus, né, se for aquele horário, e falo, Senhor, eu vou consagrar a Ti a minha oração, meu jejum, no dia de segunda-feira. Deitei 8 horas da noite. Ele começa a valer a partir de meia-noite, que aí é segunda-feira, entende? E quando eu for entregar, que eu for quebrar o jejum, né, oração também. Oração, jejum, se eu estou consagrando a Ti, meu jejum, minha oração. Receba. Se a pessoa esquece, pastor, um momento ali, nossa, esqueci que eu estava de jejum. Não foi recebido por Deus. Lembra que eu falei que você tem que estar ligado o tempo todo? Então, alguém te oferece uma bala, você põe a bala na boca. Eu estava em jejum, esqueci. Aquele jejum não estava valendo. Porque o jejum eu tenho que estar em atitude de oração e meditação. Não estou falando que eu tenho que abrir a Bíblia. Eu vou meditar, eu estou meditando no Salmo 91, Salmo 23, João 3, não sei o que, eu estou meditando. Eu estou ligado na Bíblia e ligado em Deus o tempo todo, né? Aí essa pessoa, você aceita uma bala, aceita, obrigado, põe ela que eu vou chupar depois, põe a bala no bolso. Se eu chupei, eu não estava ligado. Se você não estava ligado, você não estava jejuando. Simples. Então, quer dizer, uma outra coisa que a gente aprende errado, né? A gente aprende que, mas se você esqueceu, Deus vai receber do mesmo jeito. É só pedir desculpa e continuar o jejum. Perguntinha simples, você se absteve do alimento? Se você pôs a bala na boca? Não. Simples. Além de não abster, a gente ainda teve essa alguém parte te ofereceu um cafezinho, Deus, aí né? você está aqui no café com o pastor, você estava em jejum, tomou o cafezinho, você se absteve? Entendeu? Simples assim. E existe essa questão, por exemplo, pastor, eu vou orar, vou fazer um jejum, mas só de alimento, eu não vou fazer de água. É voto. É voto, não aí é jejum. Voto, não é jejum. Entendeu? Essa confusão que as pessoas fazem. Não tem jeito, né? Não tem jeito. Pastor, continuando aqui, leitura bíblica. Devemos ler a Bíblia por qual motivo? Você já falou, né? Óbvio. Mas vou engatar em outra, né? Como ler a Bíblia? Já. Muito bom. Você abordar aí. A Bíblia, ela sozinha, por si só, você lê a Bíblia, você consegue chegar à salvação. Alguém que nunca ouviu falar de Deus. Quantas vezes a gente ouve falar de pessoas que foram para hotéis, e alguns hotéis tinham um exemplar do Novo Testamento. O cara era de outros países e de outras religiões, ele começou a ler aquele negócio e converteu. Várias pessoas converteram. Então ele é suficiente para te fazer converter-se, né, e ser salvo. Mas a Bíblia serve para aumentar o seu conhecimento. A Bíblia serve para quê? Porque nós falamos que o que é uma pessoa cheia do Espírito Santo, cheia da palavra? Para aumentar, para se encher do Espírito Santo, né? A Bíblia serve para eu aprender o que é a vontade de Deus, o que não é a vontade de Deus, o que eu posso fazer, o que eu não posso fazer. A Bíblia é para isso aí, né? Então a Bíblia é para tirar dúvidas. A Bíblia é para eu ter resposta para as outras pessoas. Pedro fala que a gente tem que ter resposta para todos aqueles que nos questionarem a respeito da nossa fé. Mas como que eu vou responder se eu não a conheço? Entendeu? Então é para isso aí, conhecer a vontade de Deus, os planos de Deus, como agir, o que eu posso fazer, o que eu não posso, o que eu tenho que fazer, o que eu não tenho, tá? Então é para tudo isso aí e para um monte de outras coisas. O que eu vou perguntar para você é o seguinte, hoje eu me converti, né? Vou supor assim, né? Acabei de me converter hoje, né? Escutando a palavra, né? Escutando as mensagens aí da IBNTR. Quais livros eu devo ler primeiro? O que é construtivo no início de uma caminhada cristã? O mais importante é você começar pelo Novo Testamento. O Antigo Testamento deve ser estudado, sim. Ele deve ser estudado, sim. É a palavra de Deus, é inspirado por Deus. Mas eu tenho que estar familiarizado com o Novo Testamento primeiro. Os estudiosos dizem o seguinte, o importante é você ler o livro de João, o Evangelho de João. Leia o Evangelho de João. Fica craque no Evangelho de João. Depois você lê Mateus, Marcos, Lucas, João e continua até Apocalipse de novo. O Antigo Testamento ele não serve para doutrinar a igreja. Tipo assim, crente pode fazer isso, crente não pode fazer aquilo. Aonde que está escrito? No Antigo Testamento. Está repetido no Novo? Não, então esquece. Ok? Prática que está no Antigo e que está repetido no Novo Testamento, eu tenho que praticar. Se estiver só no Velho, eu posso praticar ou não, mas não posso dizer que tem que ser praticado. Vou dar um exemplo. Apresentação de crianças, né? A gente é obrigado a apresentar crianças? A apresentação de crianças está escrito no Velho Testamento, no Novo não. Os evangelhos relatam Jesus sendo apresentado, uma criança ou outra sendo apresentado. Mas no Novo Testamento você não vai ver criança deve ser apresentada ao Senhor, como no Antigo Testamento falava. Eu posso apresentar a criança ou não.
Tá? O que é errado é eu falar, toda criança tem que ser apresentada ao Senhor. Não tem. Está escrito no Velho, mas não está escrito no Novo. Eu posso fazer ou não. Só não pode dizer que é obrigado, que tem que ser feito. Ok? Então o Antigo Testamento eu tenho que lê-lo e estudá-lo como? Eu tenho que estudar, porque o Velho Testamento edifica a minha fé. Eu tenho que ler o Antigo, estudar o Antigo Testamento, procurando edificar a minha fé. Aprendendo com os erros dos personagens para não errar. Aprendendo com os acertos para eu acertar onde eles acertaram. E para entender algumas passagens do Novo. Mas o que eu tenho mesmo que aprofundar é no Novo Testamento. Okay. Evangelho de João, depois Mateus, Marcos, Lucas e João, e continua o Novo Testamento. Aí, quando você lê o Antigo Testamento à luz do Novo, aí vai ficar mais fácil para você entender o Evangelho e o Reino de Deus. Pastor, agora em voto, você falou, né? Anotei aqui, não cheguei a fazer nenhuma pergunta, que eu não tinha lembrado dessa. É uma disciplina espiritual. Eu fiquei na dúvida, por quê? Porque eu já fui a algumas outras igrejas e geralmente o voto eles colocam só como dinheiro. Existe o voto em dinheiro? Não. Voto não, de jeito é uma disciplina espiritual. Não, é uma disciplina espiritual. Né? E como disciplina espiritual, você vê assim, olha, o pastor pode sugerir. Por exemplo, olha, eu vou ficar uma semana jejuando e gostaria de a igreja, quem quiser comigo, entrar nesse propósito, né, de estar jejuando uma semana. Agora, que poder que eu tenho para falar assim, eu sou pastor, eu vou jejuar uma semana e a igreja a semana inteira jejuando. Né? Eu vou fazer um voto, né, que não vou dar só 10%, vou devolver 10%, eu vou devolver 30% durante 3 meses, porque nós temos um propósito de construção, ou de compra, de aquisição de alguma coisa, entendeu? E você tem que entrar no voto. Ainda falam assim, né? A liderança tem que estar com o pastor. Se o pastor está, você tem que estar também. Não, a disciplina é sua, cara. É você e Deus. Tá, mas se eu quiser fazer um voto com dinheiro, não deveria. As igrejas fazem. Eu não vejo. Isso não é bíblico. Entendeu? A melhor resposta que eu posso dar é bíblico fazer de jeito nenhum. De jeito nenhum. Qual seria o propósito do voto, por exemplo? Disciplina espiritual. Disciplina. Vamos supor, eu estou aqui, você quer saber de uma coisa? Eu vou 7 dias no monte, à meia-noite. Entendeu? Eu estou precisando quebrar minha carne. Peguei a Vanessa aqui como exemplo. Eu vou ficar 1 mês sem usar pintura. Entendeu? Eu gosto muito de Coca-Cola. Eu vou ficar 3 meses sem tomar Coca-Cola. Só que nesse período também, mente ligada, meditação na palavra e tudo, entendeu? Sempre é de quebrar a carne e fortalecer o espírito. É esse o propósito. Maravilha, vou fazer um voto e todo mundo vai fazer o voto de, além do seu dízimo, a sua oferta, nós vamos fazer o carnezinho aqui, uns vão dar R$30, outros 50, outros 100, outros 500, outros R$1.000. É um voto. Qual voto você vai entrar, irmão? Do 30? Ainda fala assim, se você pegar o do 30 e usa, né, segundo Coríntios 9, quem planta pouco, colhe pouco, quem planta muito, colhe em abundância. Só Jesus para ter misericórdia. Pastor, lembrei de uma passagem aqui bem rápida, né? Paulo fala que a gente não deve ficar sem ter a nossa relação conjugal com a nossa esposa, a não ser em comum e em curto espaço de tempo. Seria um voto ou seria um propósito? Um propósito. Boa, tá? Tem gente que fala assim, olha, 2 coisas que a Bíblia fala, do jejum, que é a abstinência de alimento, de jejum. Isso aí é um tipo de jejum, foi muito bem lembrado. Quais os 2 tipos de jejum que a Bíblia fala? Abstinência de alimento. Porque qual que é o propósito do jejum? É eu manter comunhão com a palavra e com Deus através da oração. Eu faço isso com abstinência de alimento e com o sexo. Está lá 1 Coríntios capítulo 7. Não vos priveis uns aos outros, a não ser por um espaço curto de tempo, para vos aplicardes em oração. Se o jejum é para aplicar a meditação da palavra e oração, a abstinência de sexo também é a mesma coisa. Então, é os 2 tipos de jejum. Abstinência de alimento e de sexo. Entendeu? Mas os 2 é para quê? Se eu só ficar sem comer, mas não tem meditação da palavra e oração, você passou fome. Se você ficou sem praticar relação sexual, mas não teve oração e nem meditação, para Deus também não foi jejum. Entendeu? Agora, jejum de macarrão, jejum disso, jejum de aquilo, isso não existe, não. Então, a relação sexual é jejum também. Agora, lembrando que tem pelo espaço curto de tempo, tem que ter consentimento dos 2. Se um quiser e o outro não quiser, você não pode fazer. E se você fizer com o outro não querendo, isso daí também Deus não vai ser. Também não. Entendeu? Pastor, finalizando aqui,
isso aqui eu achei muito bom, que as pessoas às vezes não acham que isso seja um tipo de disciplina espiritual. Eu mesmo não sabia, encontrei isso no meio da internet, das minhas pesquisas. Serviço. Serviço é uma disciplina espiritual? Que tipo de serviço que você Serviço na igreja, por exemplo. Porque foi até uma coisa que eu vi assim, o serviço é servir. Né? Então começa aí. Eu tenho que servir ao meu irmão. Isso é uma disciplina espiritual. Sim. É igual eu falei, né? A gente não pode pegar o Antigo Testamento para práticas, né? Mas Jeremias 48:10 diz que assim, maldito todo aquele que fizer a obra do Senhor relaxadamente e que preservar sua espada do sangue. A gente fica cantando maldição isso, maldição aquilo, maldição hereditária, maldição. Ninguém fala, né? Aí já dessa maldição. Pegou pesado, hein, pastor? Ué, ninguém fala dessa maldição. Está debaixo de maldição. Aquele que faz a obra do Senhor relaxadamente e que preserva a sua espada. O que é a espada do crente? A Bíblia. Ela tem que estar suja com o sangue do inimigo. Então, o serviço é sim uma disciplina. Eu vou fazer para eu conseguir status com o pastor? Entendi. Eu vou fazer o serviço na igreja para eu ser aplaudido? Eu vou fazer para serviço como aquele que faz, a irmã que cuida das cortinas, que cuida do chão, que cuida do banheiro. Quando eu tenho que entender que quando eu fizer um serviço é uma disciplina espiritual e que serve para mim, disciplina serve para mim. O dia que as pessoas entenderem isso... E lembrando também que o serviço não tem nada a ver com cargos, né, pastor? Há diversidades de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de serviços, mas o Espírito... Qualquer coisa que você faz é serviço. Né? O meu ministério é tomar conta de criança. Isso é serviço. Meu ministério é na secretaria, serviço. O seu ministério, mexer no computador, no data show, na projeção, serviço. Não é ministério. Não é ministério. Diaconato, serviço. Ou seja, os cargos são uma forma de servir, mas ele não é a única forma de servir. Eu vou te dar um cargo e naquele cargo você tem alguns serviços naquele cargo. E, claro, que para a gente entender o que é o serviço, a gente tem que entender o seguinte: cumprir o horário, cumprir a obrigação com os irmãos, servir o irmão, não é verdade? Uhum. Então, eu tenho obrigação. E aí, eu sei que eu sou o zelador da igreja, é um serviço. Eu até recebo financeiramente e isso é saudável, você pagar uma pessoa para ser o zelador da igreja. Mas além de ser pago, qual que é a sua profissão? Qual que é o seu serviço? Eu sou o zelador da igreja. Recebo lá 2 salários mínimos para ser o zelador da igreja. Além disso, eu tenho que entender que é um serviço. Entendeu? Aquilo que eu falei lá no primeiro programa, o dia que você ajoelhar e que você levantar com a calça toda suja de poeira do chão, você vai ver que alguém deixou de cumprir o serviço dele. O dia que, por exemplo, a grande maioria das crianças tem um departamento infantil, eu vou pregar agora, quero pedir o papai e a mamãe que cada um fique com a sua criança, porque a professora não veio hoje. Os meninos sobem na parede. Sobe na parede, igual a garricha, né? Entendeu como é que é? Então, é um serviço, você tem responsabilidade. Rodopeia lá na perna do pastor. É serviço, cara. Qualquer coisa que você faz na igreja é serviço. Que serviu ao outro, né? Serviço. E Deus também fala, né? Que aquele que quer ser o maior, ele tem que servir. Então, obra na igreja. Porque tem hora que a gente... Agora eu estou falando para a nossa comunidade aqui, o Templo da Restauração, tem quase que você tem que pagar, pelo amor de Deus, para a pessoa prestar um serviço. Verdade. Nós temos que pintar a igreja. Tem que pedir 200 vezes e não aparece. Entendeu? E capaz que se você pagar, não aparece nem pagando. Não, nem pagando. Entendeu? Capaz de pagar alguém de então fora. O cara acha, eu sou servo de Deus, tem que lavar a boca para falar que é servo de Deus. Para mim tem que lavar a boca. Pois é. São diversidades de serviços. Muito bom, pastor. Finalizando, como o serviço pode atuar na nossa disciplina espiritual? Entendendo isso, né? Que eu estou fazendo o que é para o reino de Deus. Eu estou entendendo o que é para o reino. Eu estou entendendo porque aquilo que eu estou fazendo também ajuda no crescimento do outro. Você vai, vamos supor, para o culto eu vou para me alimentar da palavra, não é? Aí você chega na igreja, todos os dias o banheiro está sujo e fedorento. Você não volta mais naquela igreja. E a igreja vai esvaziando até não ficar mais ninguém naquela igreja. Pastor. Então o meu serviço, aquilo que eu falei, ele é para o meu crescimento espiritual e para ser usado em favor dos outros no reino de Deus. Está entendendo isso? Pastor, lembrei de uma passagem que fala que as pessoas também devem ser boas a quem o dirige, né? Tem essa parte assim, nós como os pastores que tomamos conta da igreja, as pessoas também têm que permitir que a gente, isso é bíblico, né? Permitir que nós pastoreiem.
Sim, vai vários textos. Por exemplo, facilitar o nosso trabalho, né? O Hebreus vai dizer que você tem que, os seus guias, ele vai usar os guias, né? Os seus guias, eles não podem fazer a obra gemendo. Você tem que dar um jeito de que o seu guia não faça a obra gemendo. Ele está gemendo porque ele está com problema na família, ele está gemendo porque ele está desempregado, ele está gemendo porque ele está com falta de dinheiro, com falta de alimento, ele está gemendo porque ele também é ser humano, então tem alguns problemas emocionais com ele. Essa semana eu estava falando isso com um paciente meu. Pastor não pode se dar o luxo de estar mal emocionalmente. Você não quer saber. Quando a pessoa me liga no WhatsApp, ele quer um conselho. Entendeu? Ele não quer saber se eu estou mal, se eu estou bem. Entendeu? Então, seus guias não podem fazer a obra de Deus gemendo. Tá? O obreiro é digno do seu salário. Né? Aquele que está sendo instruído na palavra, de todas as coisas boas, faça aquele que te instrui participante de todas as coisas boas. Eu poderia confirmar aqui, então, se a gente tem um alívio nas atividades da igreja, ela está tirando um pouco do gemido nosso. Então, é uma disciplina e está ajudando. Com certeza. E para falar que a igreja, ela dá muitos serviços. Olha o que é bíblico. O Tiago, né, no capítulo 6 de Atos dos Apóstolos, escolhei, irmãos, dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios de Espírito Santo, disso, daquilo outro, porque para cuidar das necessidades da igreja, nós, os apóstolos, temos que perseverar no estudo e na ministração da palavra. O líder tinha que perseverar no quê? Você está ali para estudar e ministrar a palavra. E as outras? Aí tem os serviços. É para isso que Paulo estabeleceu os presbíteros. O pastor, ele pastoreia. Os presbíteros ajudam a pastorear. Ajudam a carregar a carga. Então, sejam considerados dignos de ordenados dobrados, né, aqueles que são líderes, aqueles que são pastores. Principalmente aqueles que se afadigam no estudo e na ministração da palavra. Então, pastor, o líder da igreja, tinha que ser assalariado só para estudar e ministrar. Mas ele tem que fazer um monte de coisa. Porque ninguém quer se comprometer com serviços. Entendi. Entendeu? Isso. E é assim de texto, tá? É assim de texto. Aí é Bíblia, aí é Novo Testamento. Posso falar, vem ajudar a gente porque a gente precisa de ajuda. E o Senhor, tem uma disciplina espiritual. E até Jesus, hein? Jesus, ele já sabia como é que ia ser, ele falou, eu vou partir, mas vocês fazem uma coisa, orai para que o Senhor envie trabalhadores, porque a seara é grande, os ceifeiros são tão poucos. Ele já sabia. Ele já sabia. Pastor, chegamos no final aqui da nossa conversa, do nosso papo, extremamente construtivo. A gente falou aqui das disciplinas espirituais que você pode praticar: oração, jejum, leitura bíblica, adoração, voto e serviço, né? Eu gostaria de agradecer a cada um que acompanhou esse programa, essa série de programas, né? Que Deus abençoe a vida de vocês, que tenha sido muito construtivo para vocês, que isso venha mudar a realidade de vocês aí. E deixo a palavra para o pastor, lembrar aqui rapidinho, viu, pastor? A gente vai estar criando um grupo aqui no WhatsApp a partir desse programa. Vocês vão poder entrar, eu vou colocar no final desse programa aqui o link para vocês entrarem no canal, no grupo do WhatsApp, e o QR Code também, para ficar mais fácil para vocês. Vocês dão uma pausinha aí, coloca lá, ou pega e escreve, e vocês entram no contato com a gente direto, tá? A gente vai pegar alguns temas que vocês quiserem colocar. Nós vamos divulgar para vocês os programas que a gente está colocando. Vai ficar uma forma mais fácil aí para as pessoas que não são da igreja. Pastor? Isso, exatamente. Temos alguns grupos, né, de WhatsApp da igreja, e esse grupo é para... Eu não sou da igreja, mas eu gostaria de participar. Sobretudo também, Arthur, algumas pessoas que nós acompanhamos nos domingos, quando temos o quiz. Verdade. E a pessoa não está no grupo, né, da igreja, não recebe o link, entendeu? Então, para participar do quiz, isso tudo aí. Eu quero chamar aqui, agora eles estiveram no primeiro programa, né, há 4 domingos atrás, eles estiveram conosco, e eles vão estar aqui agora, nesse último. Vem cá a Vanessa e o Anderson, né, que são os nossos anfitriões aí. Abaixa mais um pouquinho, você cresceu demais, né? Quero deixar o meu agradecimento a vocês, né, abriu a porta, que Deus possa estar abençoando, e assim como o Anderson e Vanessa. Outra coisa, tá? A Vanessa e o Anderson apareceram, foram convidados por mim e pelo Arthur. O Anderson teve uma participação num dos programas, ele fez perguntas. Mas aí você pode pensar, eu queria o café com o pastor na minha casa, mas eu não queria aparecer. Não tem problema. E se você não quiser aparecer e nem fazer pergunta, não precisa. Eles vieram porque nós convidamos e eles aceitaram o convite.
nós vamos convidar você também. Não, eu prefiro não aparecer. Fica a seu critério, tá? Então eu acho que foi muito edificante, esclareceu muito. Eu costumo brincar que o Café do Pastor está funcionando como uma escola bíblica dominical, assuntos profundos aí. E foi muito bom estar com vocês nessa série de mais 4 programas aí. Então, a salvação é de graça, mas ela não é barata. Amém. Não é verdade? Fique com Deus. Muito obrigado, Pastor. Vanessa. Muito obrigado, obrigado, Anderson. Vanessa. Né, que Deus abençoe vocês. Foi uma bênção. Muito obrigada pela visita, viu? Dá tchauzinho para eles, Vanessa e Anderson. Tchau. Pastor, Tchau. gostaria que você terminasse com aquela palavra que você sempre dá, né? Não importa o que você... Tá. Todo lugar que eu passo para ministrar a palavra, eu começo pregando, dizendo isso e termino também falando isso. E na nossa igreja, de vez em quando eu falo, porque o pessoal já escutou muito, para não esquecer, né? Diante de Deus e dos anjos, diante de Satanás e dos demônios, e diante dos homens, não conta nada o que você ouviu, o que você aprendeu. O que faz a diferença é o que você está disposto a colocar em prática. Repetindo, diante de Deus e as miríades e miríades de anjos, diante de Satanás e da sua corja, e diante de uma grande nuvem de testemunhas humanas, não vale absolutamente nada do que você aprendeu se você não estiver disposto a colocar em prática. Terminamos esse domingo com essa palavra, que ela possa encontrar um lugar especial na sua vida, no seu coração. Crie o hábito de manter a disciplina espiritual. É bom para você. Deus não precisa da sua disciplina. Sou eu, é você, somos nós. Fique com Deus. Beijo no seu coração. Graças a Deus, até o próximo Graças programa. a Deus. Graças